Academia Escola de Filosofia Livre. Artigo interno número 31. Tema: responsabilidade. Palavra que pesa e na maioria das vezes é mal entendida. Nossa concepção de alguém responsável implica a ideia deste alguém zelar por seus objetos, cumprir os horários de compromissos, ser um bom pai cuidando e provendo sua família, ou ainda fazer as tarefas da escola, do trabalho ou de casa, as quais lhe competem. Bastaria isto para alguém então já ser considerado apto a merecer honrosamente o título de responsável. Porém, cabe-nos ainda uma análise um pouco mais profunda antes de entregarmos este diploma de responsabilidade, pois não são raros os casos onde este alguém que veste este manto da responsabilidade, por ação das circunstâncias da vida, tornar-se causa de um fato, o qual chamamos de erro, que por consequência traz prejuízos a outrem, e nesta hora pergunta-se: quem foi o responsável? Ora, na prática, nós já conhecemos que em 90 ou mais por cento dos casos, jamais este se apresenta e assume que foi ele a causa do problema. Na grande maioria das vezes, ouvimos as famosas desculpas, explicações infindáveis que, por derradeiro, apontam causas externas para então justificar sua inocência. E o que a princípio era causador, passa então a ser vítima. Estes são nossos limites, os limites que nós mesmos nos impomos, porque muitas vezes ainda mostrar-se responsável à família, aos amigos, no trabalho ou em qualquer outro lugar onde somos foco de atenção, traz consigo uma grande carga de vaidade. Pois o motor que move a atitude que parece ser a responsabilidade, na verdade, é a vaidade do ego em querer ser aceito e mostrar-se o que na verdade gostaria de ser, mas ainda não é. Porém, precisamos ainda entender o que de fato significa ser responsável e, para melhor direcionarmos nossa linha de raciocínio, podemos reportar-nos aos grandes mestres da humanidade, que sempre nos ensinaram que somos resultado do que pensamos, falamos e fazemos, colhemos somente aquilo que semeamos. Em outras palavras, o que nos ocorre é resultado do karma que nós mesmos produzimos, que pode ser tanto positivo quanto negativo, conforme a causa que o produziu. Isto significa dizer que tudo o que nos acontece é resultado direto de nós mesmos, como diz uma velha máxima, que todos nós temos uma parcela de culpa no nosso próprio assassinato, ou seja, somente colhemos da vida aquilo que damos a ela. Cito uma história muito feliz que compara a vida do homem com o pescador que vai a um lago sem peixes e leva consigo um balde repleto deles, e antes de iniciar a pescaria, lança-os no lago e depois pesca-os um a um. Assim é a nossa vida, somente tiramos dela aquilo que colocamos. Este sempre foi o ensinamento do Mestre Jesus. Dá e receberás. O homem colhe o que semeia, e assim por diante. Portanto, ser responsável significa assumir a própria vida, jamais justificar seus erros, muito menos atribuindo a culpa às circunstâncias ou a qualquer outra pessoa, pois nada nos acontece que não tenhamos permitido, consciente ou inconscientemente. Nós elegemos nossos amigos, nosso emprego, nossa esposa, o marido, em suma, nós elegemos a nossa vida. E se algo não vai bem e queremos procurar um responsável, é simples encontrá-lo, basta olharmos no espelho mais próximo. Quanto aos prejuízos que causamos, por mais dolorido que pareça ser reembolsá-los, repará-los, o que vale na verdade em tudo isto é a honra que se preserva e se afirma, pois a honra é um dos valores da alma, o que é eterno, atemporal, o que fica, pois é real, enquanto o prejuízo material, muito embora não pareça, não passa de uma ilusão, pois é irreal, temporal e consequentemente mortal, e assim como nada pode ameaçar o que é real, já que existe por si mesmo, o irreal também não pode ser ameaçado, já que não existe. Do que vale um homem morrer com muita posse material, porém sem a sua honra? Isto é o mesmo que trocarmos um pote de ouro por dinheiro sem valor. Difícil e dolorida será a hora em que percebermos o nosso engano. Por isso,
o filósofo entende que ser responsável é assumir não somente os nossos acertos, bem como também nossos erros, e não nos envergonharmos disto, mas sim tirarmos proveito disto, tirarmos a lição que jaz sob o véu. Sejamos de hora em diante mais responsáveis, comecemos das coisas mais simples, como arrumarmos e ordenarmos nossas coisas, cumprirmos os compromissos, sermos bons pais e amigos, porém sempre com a consciência alerta sobre o motor que nos move, se é a responsabilidade ou a vaidade, e a partir daí assumirmos nossa própria vida, deixando de esperar por milagres vindos do céu, esperarmos que os outros mudem, esperarmos que o governo nos propicie facilidades, etc. Ser responsável é buscar o próprio caminho, é ser senhor de si mesmo, cada dia um pouco mais, não ficar em compasso de espera, deixar a atitude passiva e partir para a atividade, fazer acontecer, e se toda atitude gera um karma, que geremos um karma positivo e não negativo. Ser feliz é possuir a si mesmo. Sócrates.